Então, dando continuidade aos sistemas, nós podemos observar que a função primordial do sistema respiratório é o quê? Obtenção de energia. Isso acontece de que forma? Quando nós respiramos oxigênio, ocorre uma oxidação da molécula de glicose, a liberação de gás carbônico, água e ATP. Esse ATP é a grande explicação da função do sistema respiratório, que é a produção de energia. No caso aqui, nós temos 38 moléculas de ATP produzidas. Essa respiração é ao nível microscópico. Ocorre, nesse momento, a reação de combustão celular. Essa é a equação geral da respiração celular. Esse é o nível microscópico. Esse processo acontece primeiro no citoplasma e depois dentro das mitocôndrias. Outras funções do sistema respiratório: eliminação de gás carbônico, entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, regulação do pH sanguíneo. Toda vez que nós inspiramos, nós fazemos com que o pH sanguíneo se torne ácido, e isso na inspiração é aliviado para um pH alcalino, que é o pH natural do sangue, com a eliminação do CO2. Eles contêm receptores do olfato. Outra função: filtra, aquece e umedece o ar inspirado. Produção do som: nós temos as pregas vocais situadas na laringe, e elimina a água do corpo e dissipa calor. Então, essa é uma das funções do sistema respiratório. Então, aqui nós temos a reação de combustão celular ao nível microscópico. Ao nível macroscópico, é a entrada de oxigênio e saída de CO2, com a principal função, que é a obtenção de energia através das moléculas de ATP. Nesse novo slide, nós podemos observar os tipos de respiração, o tipo de sistema respiratório. E aqui nós temos, como nós vimos, a cutânea e a branquial como sendo dois tipos de respiração altamente vascularizados. A cutânea nos anfíbios e anelídeos, branquial, animais de ambiente marinho, precisam de filamentos ricos em capilares sanguíneos. Para quê? Para que ocorra a troca de gases. Lembrando que o oxigênio vai reagir com a molécula de glicose, produzindo alta energia, né? Isso ao nível microscópico. Então, preciso de um sistema ricamente vascularizado com os capilares sanguíneos para realizar essa troca gasosa até chegar ao nível celular. A respiração traqueal ela é através de tubos, né? Tubos, oxigênio entrando pelo lado da superfície do corpo direto para as células. E isso eu tenho fornecimento de oxigênio suficiente para artrópodes e outros animais terrestres. Basicamente, quando a gente fala em respiração traqueal, nós estamos falando num grupo de invertebrados que realiza essa troca gasosa através de tubos. Nós temos também a respiração pulmonar, órgãos altamente vascularizados, ramificados, com exceção dos anfíbios, através de bolsas de ar, e os alvéolos são responsáveis por essa troca de gases, né, com o pulmão e o sangue, né, para a obtenção de energia. Está presente aonde? Répteis, aves e mamíferos. Nós temos também um pulmão liso dos anfíbios, que permite com que a respiração cutânea seja uma respiração paralela a esse sistema pulmonar, para poder compensar essa troca de gases. Nós temos as guerras altamente vascularizadas, e aí nós temos os capilares sanguíneos, né? Por isso que dá essa vermelhidão. Nós temos a respiração cutânea, presente em anfíbios. Nós temos a respiração traqueal, presente nos artrópodes, e aí é um grupo dos insetos, no caso a barata. E nós temos as diferenciações aqui de tipos de respiração. A difusão direta acontece através da alta pressão, né, por difusão de gases. É o que acontece, por exemplo, com nossos alvéolos em relação ao sangue. A difusão direta acontece nos poríferos, quinidários, plateuminto e nematelminto, que são vermes. A difusão indireta, anelídeos, moluscos e anfíbios. A respiração branquial, a respiração pulmonar e a respiração traqueal nos artrópodes. A respiração pulmonar, muitas das vezes, alguns invertebrados também realizam, e aqui eu tenho os moluscos, répteis e aves e mamíferos. Os anfíbios realizam a pulmonar e a cutânea paralelamente. Aqui nós temos, quando nós falamos em respiração sistêmica, está falando da respiração macroscópica, né? E a respiração celular como a obtenção final do processo. A respiração celular
Primeiro a respiração macroscópica, depois a respiração celular microscópica, com a oxidação da glicose, com a produção de energia. E aí eu tenho produção de moléculas de ATP. A fermentação é um processo anaeróbico, é um processo de obtenção de energia, só que sem a presença de oxigênio, realizado pelas bactérias, né? A maioria das vezes em alguns fungos. Aí a diferença entre respiração celular e fermentação, processo aeróbico, processo anaeróbico. E nós temos tipos de fermentação, alcoólica, lática e acética, né? E a respiração celular nossa, que ela é anaeróbica. No caso, ela é aeróbica com a produção alta de energia, né? Aqui a composição do sistema respiratório, aqui as vias aéreas e os pulmões, e os alvéolos sendo a última estrutura a realizar a troca de gases. Aqui nós temos a respiração celular e a fotossíntese, nós falamos que é um processo inverso. Glicose, oxidação, respirou, produziu gás carbônico e água. A fotossíntese é um processo inverso. As plantas utilizam o gás carbônico, a água produz glicose e oxigênio. É um processo inverso da respiração celular. Trajeto do oxigênio desde as fossas nasais, faringe é uma estrutura comum do sistema respiratório e digestório. Laringe, traqueia, bronco e pulmão, exclusivo do sistema respiratório. A anatomia, nasofaringe e a orofaringe. A laringofaringe já é o sistema só de passagem de ar. Então aqui existe glote e epiglote para poder fazer a passagem do alimento e que o alimento não possa entrar nas vias aéreas. Repare que aqui embaixo nós temos o diafragma, que é o músculo da respiração. Ele é controlado através do bulbo cerebral. Através da percepção da concentração de gases, ele contrai ou ele relaxa no processo. Repare que o pulmão direito tem 3 lóbulos, o esquerdo tem 2. Aqui nós temos a árvore brônquica e os alvéolos nas extremidades, né? Como a gente viu no slide anterior. Aqui a pleura, dupla camada, permite elasticidade, movimento respiratório. Há essa entrada de oxigênio, a pressão quando ela está muito alta, eu tenho um quadro de pneumotórax, ou quando esse líquido está inflamado, fica entre as pleuras, eu tenho a pleurite, que é um dos sintomas da pneumonia. Aqui nós temos as pregas vocais, né? Onde pela vibração eu tenho a emissão do som. Glote, epiglote. Epiglote tampando, né, a glote para o alimento passar da faringe para o esôfago. E nós terminamos aqui esse primeiro vídeo através dos processos mecânicos, inspirar e expirar. Quando ocorre a inspiração, a pressão intrapulmonar ela é negativa e o ar entra. Quando ocorre a expiração, o diafragma relaxa, a pressão pulmonar ela é positiva e o ar sai.